Olá, seja bem-vindo à Rede Super. Esse é o programa Mente Aberta. Começa hoje uma nova produção de um conteúdo que quer abrir a sua mente, levar reflexão, levar um novo conteúdo, uma forma de refletir, de pensar, de quebrar paradigmas e conceitos que às vezes nós carregamos por tanto tempo sem saber como são formados. Para isso, nós vamos discutir sobre temas, refletir sobre algumas situações do cotidiano, pensar sobre a fé cristã, pensar sobre a forma de vida, aquilo o qual nós escolhemos para viver a cada dia. São perguntas, são respostas, são questionamentos, são tantas situações e tantos porquês que muitas vezes não temos respostas. Essa proposta do Mente Aberta não vai responder todas elas, mas eu quero, junto com você, ajudar a construir, quem sabe, um caminho onde a gente possa conseguir uma vida melhor. Hoje, nós vamos falar sobre a igreja perseguida. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece alguém que sofreu perseguição na igreja? Ou você se sente perseguido? São perguntas que vêm ao nosso coração e às vezes tantas coisas. Será que se a igreja for perseguida, o evangelho cresce? Será que se a igreja for perseguida, ela acaba? Será que se vier uma perseguição da igreja, eu como crente, como seguidor de Jesus Cristo, permaneço nela? Não sei. Eu tenho a minha convicção. E você? Mas para ajudar a gente a falar sobre isso, eu recebo aqui o meu querido, deixa eu quebrar o protocolo aqui, cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Com certeza. É o pastor Eugênio César, pastor da Igreja Batista Lagoinha, pastor voluntário, também bacharel em teologia, especialização em louvor e adoração pelo Seminário Cristo para as Nações. Ele é professor no Seminário Carisma, no CTMDT também. Honrosamente. No Gideões da Oração e no Cristo para as Nações. Lecionar é a sua vida, né, Eugênio? Muito trabalho. Seja bem-vindo e, além disso, músico. Com certeza. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Todo meu. É uma alegria também estar com todos aqueles que nos ouvem, né? E nos vejam, estão nos assistindo. É muita gente. Bom, esse é o Mente Aberta, então fique ligado, porque começamos já. O programa Mente Aberta quer ouvir você. Eu quero ouvir a sua opinião, é muito importante. Não vivemos à base de opinião dos outros, mas os conselhos, a multidão de conselhos da sabedoria. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião, gostaria de ouvir a sua crítica, a sua sugestão. Você é livre, será muito bem-vindo ao nosso programa. E como você pode fazer para participar? Por e-mail, o nosso e-mail é menteaberta, tudo junto, @redesuper.com.br. O Twitter é @PGMMenteAberta. Repetindo, @PGMMenteAberta. Você pode participar e no site da Rede Super, redesuper.com.br/menteaberta, você vai encontrar um pouco sobre a nossa história, sobre o programa, qual que é a proposta dele. Então sinta-se à vontade em participar. Vamos começar com um tema o qual nós vamos caminhar durante esse programa, que é falando e pensando um pouco sobre a igreja perseguida. E igreja perseguida para a gente hoje não é algo, principalmente no Brasil, que seja tão claro e tão evidente para a gente, né, Eugênio? Sem dúvida. Mas para a gente entender um pouco a origem da perseguição, quando começou a perseguição à igreja? E qual tipo de igreja? Ela foi, nós temos isso literalmente a partir da Bíblia, na própria manifestação da pessoa de Jesus em carne aqui na terra. Ele veio ao mundo, né, como Filho de Deus e encarnado, e justamente quando ele se apresentou, foi uma das primeiras observações, que assim a gente pode dizer, lá no Sermão da Montanha, ele já avisa, olha, vocês... Já prepara as pessoas que viria perseguição. Quando ele diz lá em Mateus 5, bem-aventurados vós sois quando foram perseguidos por causa do meu nome, e vos injuriarem por causa do meu nome. Essa já era um indício de perseguição. Sem dúvida. O que nós temos hoje é uma compreensão um pouco diferente de perseguição. No primeiro século, principalmente na carta
carta de Tiago, houve uma grande dispersação ali dos judeus. Aquilo foi uma perseguição? Sem dúvida. O contexto do Império Romano, que era dominante, né? Muito, muito forte. Já no período de Jesus pós-ressuscitado, vamos dizer assim, próximo 64, a primeira grande perseguição marcada por Nero, não foi marcante. E aí todos os apóstolos vieram, assim, literalmente sendo perseguidos, aí é levado à morte. Jesus ressuscita, fundamenta a igreja, nasce ali em Atos, e a partir daquela caminhada, logo após um certo momento, quando o Império percebeu, opa, essa religião é diferente, existe uma grande perseguição. Tem casos assim terríveis desse tipo de perseguição. Parece que chegavam a queimar pessoas vivas para iluminar as noites. Como é que era isso? Aí, principalmente no início ali das grandes perseguições, que a gente pode colocar assim, porque se viam os cristãos como uma seita, até mesmo pela própria religião, né? Dominante. Ele separava o judaísmo de cristianismo. E o cristianismo é considerado uma seita. E não reconhecia o imperador na época. Naquele primeiro momento, sem dúvida. Então, havia todo um pano de fundo, né? E então o primeiro imperador mais assim agressivo, se a gente pode dizer, foi Nero. E até o último, Diocleciano. Louco, né? Diocleciano. Mas o homem era terrível. Desculpa assim a expressão, mas é terrível. É uma coisa. Você amarrar pessoas em volta de uma coluna, passar piche nessa pessoa e queimar essa pessoa para que ela, com uma tocha viva, iluminasse as noites de orgias. Hoje nós não temos talvez nada parecido, pelo menos na nossa consciência brasileira. Ou no nosso ocidente aqui, né? Porque nós temos vestígios disso no Oriente. E essas pessoas só eram perseguidas e queimadas vivas porque não reconheciam o imperador como figura divina. Né? Partindo desse princípio. Esse imperador não é maior do que Deus. E aí misturado com o paganismo, a mitologia, né, os deuses que eram levantados pelo Estado, porque o Estado ele era, vamos dizer assim, o poder supremo. E aí ficava como uma ameaça ao Estado. Ou seja, levantar um Deus que seja maior do que o imperador, eu posso comprometer o poder estatal. Sem dúvida. E César, ele era, assim... César era, vamos colocar assim, na mitologia grega, algumas coisas, mas principalmente nos estudos dos grandes imperadores, se achavam deuses. Os imperadores, a marca dos imperadores, eles eram ditos como deuses. Né? Chegaram a um ponto de ser reverenciados. Então a figura de um Deus, a partir da imagem de Jesus Cristo, colocava em descrédito. E aí a pessoa vivia num dilema, ela tinha que optar, ou eu sirvo ao imperador, ou eu sirvo a Jesus. Até uma linha fina, se a gente pode comunicar assim, que nessa perseguição e nessa afronta ao mesmo tempo, era uma afronta para o Império Romano, eles poderiam ter outros deuses, outras religiões, vamos dizer assim. Né? Mas desde que reconhecessem também César. Aí que estava o perigo, né? O perigo eminente, porque Cristo era soberano. E os seguidores de Jesus reconheciam Jesus. Será que hoje estaríamos preparados para uma situação como essa? Porque nós temos um Estado laico que nos garante a liberdade religiosa. Mas em determinadas nações existe uma religião oficial e você tem que adorar aquele Deus, reconhecer aquele Deus como o único Deus. Talvez hoje, em outros termos, será que passamos por esse momento de negar Jesus de um lado para ceder à pressão de algo que nós consideramos Deus? Como é que nós enfrentamos isso numa sociedade brasileira? Esse tipo de perseguição é viável na nossa vida hoje, nas igrejas de hoje, Eugênio? Agora é uma opinião pessoal. Sim. Eu creio, por convicção, que nós ainda não estamos preparados para uma perseguição desse nível. A faca no pescoço, negue Jesus. É muito fácil a gente negar Jesus. Meu Deus, é perigoso. Vamos falar que é muito fácil, deixa eu corrigir minha fala. Isso. Não é que seja fácil, mas não sabemos até onde estamos preparados para isso. Há pouco tempo atrás, o pastor Márcio me mostrou um vídeo, nós não podemos mostrar esse vídeo na televisão, todo mundo vai ficar curioso para saber, verdade. Né?
Mas era um vídeo onde um rapaz era morto, colocaram ele no piso, no chão, pisaram na cabeça dele e com uma faca que nós utilizamos em casa, perguntaram: você nega Jesus? Você afirma que Jesus não é Deus? E aquele rapaz, assim, muito calmo, manso, ele não falou nada e ele permaneceu assim, em paz. E aí cortaram a cabeça dele vivo. Ele foi decapitado, né? E aquele vídeo me impressionou tanto que eu fiquei uns 3 dias assim, meio aéreo, refletindo sobre a minha própria vida, sobre os valores materiais, valores financeiros, o que é importante para mim, o que é importante, porque brigamos por tantas coisas pequenas. E aquele jovem morreu, e no final o rapaz levanta a cabeça dele, e o semblante dele, com a cabeça ali levantada, separada do corpo, era o mesmo de antes. É como se, assim, tristemente, porque é muito agressivo a nós, né? É como se estivesse matando uma galinha, um galo, e fosse... Não, agora, nós tivemos apóstolos que passaram por isso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Sem dúvida. Estevão, o primeiro mártir, marcado preciosamente. Como é que ele morreu? Nosso pai, apedrejado. Está lá em Atos 7. Isso. Ele discorre a antiga aliança como uma propriedade preciosa, gloriosa, e aí... Morreu porque tinha uma convicção, né? Acho que falta convicção hoje para a gente ir até o fim por Jesus. Você que está lecionando em vários seminários, praticamente os seminários mais citados de Belo Horizonte. Meu Deus. Ao mesmo tempo um temor e uma responsabilidade. Mas assim, falta em nossos corações essa convicção que Deus é fiel, que Deus é vida, mas ao mesmo tempo se for para a gente entregar a nossa vida física, Ele vai nos sustentar. Aí é convicção de fé, respaldado pela palavra, lógico, dependente do Espírito Santo. E a forma como eles eram mortos, ou a forma como eles eram punidos, não era simplesmente uma morte por envenenamento, era terrível, era pelo sofrimento. Sem dúvida. As pessoas eram mortas naquela época, crucificadas de cabeça para baixo. Que outras formas você tem estudado pela história da igreja? Que tipo de morte aquelas pessoas eram levadas? Principalmente até o 3º século, se assim a gente pode dizer, tem até uma confissão, vou fazer nota dela aqui, de Tertuliano, que o sangue dos mártires era semente da igreja. Isso. Morria um seguidor de Jesus, ali nascia uma igreja. Ou seja, a perseguição, muito pelo contrário do entendimento de Roma, ela contribuiu para o crescimento da igreja. Como compreender isso com a mente de raciocínio lógico, né? É o poder da fé. Se a gente der um salto e for para a chamada Era das Trevas, né? Quando nos pré-reformadores, e aí se inverteu um pouco, porque a igreja deixou de responder ao Estado, como era no Império, e a igreja se tornou o poder e o Estado. Então a igreja mandava matar. E eu lembro de Wycliffe, Hus, Savonarola, tantas pessoas que desafiaram o poder da igreja. Mas desafiaram em que sentido? Eles queriam ser contra a igreja? Não propriamente dito em relação à igreja, corpo de Cristo, a comunhão dos santos, a congregação, mas sim, se eu posso dizer assim, os direcionamentos, os dogmas que estavam sendo impostos para a igreja comunidade. Você diz, por exemplo, a igreja construiu uma ideia de que para você ser salvo, você tinha que pagar. Sem dúvida. É uma famosa frase do Tetzel, quando uma moeda tintila no gasofilácio, uma alma pula do purgatório. Né? Eles eram contra isso. Agora, foram queimados em praça pública. Um deles, principalmente John Hus. 100 anos antes do nascimento de Lutero, um pré-reformador intenso, muito, muito assim, fervoroso, e ele... como se fosse representando, a gente lendo o livro de Atos, ele como Paulo diante de Éfeso, combatendo a idolatria, a pornografia e todas as mazelas, né, da alma, e ele ministrando, e ele foi muito perseguido.
Depois nós tivemos Lutero, eles prepararam tudo para Lutero, de uma sem certa dúvida, contribuíram sem muito. dúvida. A gente Lutero não pode chegou a ficar disso. escondido. Até uma nota, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que houve toda uma preparação. Lutero foi a ênfase, foi em destaque para a marca da reforma. E Lutero sofreu uma perseguição. Sem Lutero dúvida. ficou escondido pelo príncipe da Alemanha durante um tempo. Isso. Porque desejavam matá-lo. Tudo bem que por interesses também ali aparece porque todos os países naquela época deveriam pagar impostos a Roma. Sim, sim. E a Alemanha se vê numa nova realidade. Se houvesse um rompimento, não precisariam mais repassar uma certa quantia ou aquele imposto para Roma. E o que aconteceu nessa época preparou muito para um ambiente pós-reforma, onde trouxe a liberdade. Sim. Não era vontade de Lutero romper com a Igreja Católica. Isso mas mesmo. acabou acontecendo. Né? Isso mesmo. E aí, ele inclusive, isso é claro e conhecido na história, ele aplica 95 teses diante da Igreja e comunica isso. E chama, principalmente o clero, para um debate. Mas aí ele se tomou para si como uma briga, uma guerra pessoal, uma guerra filosófica, né? Daqui a 5 anos nós vamos comemorar 500 anos de reforma. 31 de outubro de 1517, quando ela aconteceu, quando na capela de Wittenberg, Lutero afixa lá as 95 teses e se multiplicaram e criou tudo isso. Pensando hoje em 2013, o tipo de perseguição que nós encontramos em países fechados ainda são punidos com morte. Sem dúvida. Mas em países ocidentais, onde a perseguição ela talvez não seja tão direta, mas será que nós já caminhamos para um tipo de perseguição contra a igreja de hoje, Eugênio? Olha, e que tipo ela pode acontecer? A homofobia seria um tipo de perseguição contra a igreja contemporânea, a igreja moderna hoje? Sem dúvida. Porque aí já sai do campo da argumentação e é a agressão, né? Até o ponto de vir a agressões físicas por palavras, por maneira de expressar, a expressão, né? Isso aí, assim, até no nosso país é uma identificação. Existe uma forma, por exemplo, de identificar o tipo de perseguição como ela sofre, ou se a gente pudesse trazer um esclarecimento, olha, isso é perseguição. Hoje talvez isso não seja, como é que é? É fácil dizer isso? É possível afirmar onde há perseguição no Brasil ou não? Você tem entendimento dessas áreas? Algum caso no Brasil onde acontece perseguição? Nós temos, se eu posso dizer assim, numa vista generalizada, temos uma... Como é que eu posso comunicar? Uma perseguição velada, vamos dizer assim. Isso, a melhor expressão. Porque ela não é declarada. Mas ela existe. Isso. Ou seja, você é crente, você vai trabalhar numa empresa, olha, você é crente, você não pode trabalhar aqui. Isso é um tipo de perseguição. Sem dúvida. Até da nossa expressão de fé. Porque por ser um Estado laico, né? A laicidade, né? Agora você me pegou aqui. Eu também. Eu sei que nós somos laicos, laicidade, alguma coisa. Não, vamos corrigir isso. Ok. Mas eu quero convidar você, a gente assistiu um VT de uma muito interessante, uma moça chamada Ellen. Ela ficou presa num container durante algum tempo e ali foi espancada. Meu pai. Sofreu muitas e muitas situações tão delicadas. Vamos assistir esse VT? Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim.
Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que é de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz. E orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Ela decidiu, se nós decidimos. Olha, o que esse vídeo mostrou pra gente é que a perseguição, ela existe hoje. Sem dúvida. E essa jovem Ellen, na Eritreia, foi torturada, vamos dizer assim, por decidir por Jesus Cristo. Ainda hoje, com tanta liberdade que nós encontramos no Brasil, em várias nações, Sim. uma decisão autêntica por seguir a Jesus e seus valores pode proporcionar perseguição hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí é essa afirmativa, essa paz que excede a todo entendimento, guardando a gente lá dentro, é interno, é sobrenatural. Isso é maravilhoso. Porque a perseguição, é como nós vimos no Sermão do Monte, Jesus falando, olha, vai vir perseguição. Vocês serão bem-aventurados quando forem perseguidos. Sim. Porque vocês vão guardar os meus valores. É verdade. A gente pode falar, será que a gente pensar, e para quem está em casa, será que se de repente a pessoa decide não mentir mais, ela está preparada para a perseguição? Se ela transa com os colegas, e se ela tem uma vida desregrada, se é uma jovem e ela decide, eu não vou fazer isso mais, eu vou me guardar, ela pode sofrer perseguição? Sem dúvida. Se de repente uma mulher fala assim, olha, eu entendi o meu papel e eu quero viver assim, amando meu marido independente do que ele é, ela pode esperar ser perseguida? Essa realidade hoje, como é que enfrentamos essa realidade? E como a gente pode incentivar? Não existe uma resposta pronta, isso é uma reflexão construída a partir dos valores bíblicos. Isso. Mas deixar uma mensagem para as pessoas que vivem esse momento e que às vezes estão no meio do caminho. Elas não estão nem da direita nem da esquerda. E a Bíblia fala que ou você é morno, ou você é quente ou frio. Não seja morno. Aí é a afirmativa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a nossa referência. Jesus, ele sofreu aqui, ele morreu, ele se deu a sua carne, o seu físico, para nos dar essa autoridade, essa bênção, essa paz. E essa perseguição, por incrível que pareça, ela produz uma alegria eterna. É difícil dizer isso, mas falar assim, vale a pena você experimentar uma perseguição pelas suas convicções, seus valores, porque você acredita em algo maior? Isso é importante. E vale a pena
E essa alegria, nós não vamos desfrutar dela só aqui. Existe um porvir, existe algo que nós acreditamos, que seguimos a Jesus, que tudo aquilo que fomos perseguidos aqui vai ser recompensado e vai compensar qualquer tipo de sofrimento. Agora, o que precisa hoje, falando de perseguição da igreja, aqui com o pastor Eugênio, é refletir sobre o seguinte: quais pontos você precisa melhorar na sua vida, que de repente podem te levar a uma perseguição. É acabar com o jeitinho, é acabar com a mentira, é deixar de lado a inveja, é deixar de lado situações e circunstâncias aos quais você ou eu preciso ser aceito pela sociedade ou pelo meio e decido negociar os valores que eu sei que são inegociáveis. Sem dúvida. Pode ter certeza, a partir do momento que você aceita os valores de Deus, caminha nesses valores, você vai ser perseguido, porque Jesus ensinou assim. A partir do momento que eu digo que verdade é verdade, mentira é mentira, né, pastor? Eu serei perseguido. Eles vão te chamar de fanático tantas vezes, ou tantas outras situações, mas esteja preparado, porque a perseguição, seguindo a Jesus, é o melhor caminho que pode existir, do que uma mentira, uma meia-verdade ou um jeitinho para agradar os outros, mais longe de Deus. Difícil, mas é bom. Vale a pena. É loucura para a mente humana. Talvez você entenda assim, gente, que povo louco, mas não é isso. Mas é poder de Deus para nós. De Deus. O apóstolo Paulo já afirmava isso, né? Aos Coríntios. Quero que você deixe o seu recado, o nosso tempo assim já acabou, passou muito rápido. Sem dúvida. Mas deixe o seu recado para quem nos assiste, uma mensagem. Se eu posso dizer assim, continue conhecendo o Senhor. E estava comunicando aqui, enquanto víamos o vídeo, a oração é a veia horta no coração de Deus. É isso mesmo. Através da oração nós vimos no vídeo que pela oração ela conseguiu esse caminho sobremodo excelente. É Jesus, nós sabemos, nós cremos, temos essa convicção, e pelo Espírito Santo que nos conforta nessa verdade, mas a oração nos dá essa dimensão acima das lutas, das adversidades. Nos leva para próximo de dessa Deus. Perseguição. Pastor Eugênio, muito obrigado. Tá com Deus certeza. te abençoe muito. Satisfação toda minha. Muito bom recebê-lo. Você que está em casa, e fique essa mensagem. Escolha viver segundo as suas convicções, Amém. que sejam bíblicas, que sejam em Deus. Sim. Escolha tirar de lado o jeitinho, tudo aquilo que porventura te deixa em maus lençóis, como dizem alguns. Eu tenho escolhido isso. É claro que a nossa vida é permeada por amor. O amor de Deus. Muito e bom. Tudo que formos falar deve ser com mansidão, com sabedoria, com graça, mas não deixe, seja direto, seja franco, confronte o que tem que ser confrontado, independente se você vai ser amado ou não. Em primeiro lugar, Deus te ama. Amém. Então eu quero abençoar a sua vida, desejar que o Mente Aberta sirva para abrir a mente de tantas pessoas que vivem fechadas em seus cantinhos, e às vezes sozinhas. Você não está mais só. Agora você tem uma mente aberta para te ajudar a pensar e a caminhar. E mais uma vez, se você deseja enviar a sua crítica, a sua sugestão, a sugestão de temas de programa, alguma contribuição que você deseja, nosso e-mail é menteaberta@redesuper.com.br. Repetindo, menteaberta@redesuper.com.br, e o Twitter é @pgmmenteaberta. Sua contribuição será muito bem-vinda. Eu vou agradecer, terei prazer em, se possível, responder às suas dúvidas, às suas perguntas. E eu agradeço, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, e que Deus te abençoe e até a próxima. Foi muito boa, né?